A Bíblia apoia reuniões espíritas. A verdade que não querem que você saiba. Irmãos e irmãs, a dor da perda é uma ferida profunda, um vazio que parece insuportável. Em momentos de luto, a vulnerabilidade nos torna alvos fáceis para aqueles que se aproveitam da nossa fragilidade. Existem igrejas e grupos que, sob o pretexto de oferecer consolo, exploram essa dor, alegando ter o poder de comunicar com os mortos. Prometem a ilusão de ouvir novamente a voz de quem amamos, uma isca poderosa para corações desesperados. Mães que perderam seus filhos, viúvos desolados, todos são alvos dessa armadilha cruel. Mas, meus amados, por trás dessa fachada de esperança, esconde-se uma grande mentira, uma das maiores artimanhas de Satanás. Muitos usam o relato de 1 Samuel 28 para justificar a prática do espiritismo, distorcendo as escrituras para validar seus próprios desejos. Vamos analisar juntos essa passagem e desmascarar essa falácia. O rei Saul, desesperado e distante de Deus, busca uma médium para tentar contactar o falecido profeta Samuel. Ele anseia por uma palavra, uma direção, em meio à sua angústia. A médium, então, tem uma visão e veja um ancião que sobe, e está envolto numa capa. Saul, cego pela sua própria vontade, assume que essa figura é Samuel. Mas, será que era realmente Samuel? Será que Deus permitiria que um profeta seu participasse de uma sessão espírita? Precisamos questionar a verdadeira identidade dessa entidade. A palavra de Deus é clara e inequívoca, e ele proíbe expressamente qualquer contato com os mortos. Precisamos entender a seriedade dessa proibição e o motivo por trás dela. Isaías 8:19 nos adverte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que choreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar são os mortos? Levítico 19:31 é ainda mais direto: e não vos voltareis para os necromantes nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Levítico 20:27 decreta: quando, pois, houver em alguém um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, apedrejar-se-ão com pedras, o seu sangue será sobre eles. É inconcebível que Deus, que condena tão veementemente a necromancia, permitisse que Samuel aparecesse em uma sessão espírita. Saul, por ter se afastado de Deus, buscou respostas no oculto. Essa decisão foi fatal, não apenas para ele, mas para todo o seu reino. Consultar uma médium foi um ato de rebelião contra o Senhor. A Bíblia nos ensina que os mortos estão em um estado de inconsciência, incapazes de se comunicar com os vivos. Essa verdade bíblica contradiz frontalmente a doutrina espírita. Eclesiastes 9:5 declara: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Jó 7:9-10 nos diz: como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. O Salmo 4:6-4 afirma: e não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Sai-lhes o espírito, voltam para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Se os mortos estão inconscientes, como Samuel poderia ter aparecido a Saul? A resposta é clara: aquela aparição foi uma ilusão demoníaca. O Samuel que apareceu a Saul não era o verdadeiro Samuel, o profeta de Deus. Era um impostor, um demônio disfarçado. 2 Coríntios 11:14-15 nos adverte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. Satanás tem o poder de se transformar, de enganar aqueles que rejeitam a verdade de Deus. O espiritismo é parte do plano de Satanás para desviar as pessoas do caminho da salvação. Demônios se apresentam como espíritos de entes queridos, explorando a dor e a saudade para manipular e controlar. Não se deixe enganar por essa farsa. Irmãos, precisamos compartilhar a verdade e combater essa terrível decepção. O espiritismo está levando muitas pessoas para longe de Deus e para a influência demoníaca. A morte de Saul foi uma consequência direta de sua consulta a médium e de sua desobediência a Deus. 1 Crônicas 10:13-14 nos diz: e assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não guardara, e também porque buscou a necromante para consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que este o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Quantas pessoas mais serão enganadas e enredadas pelas forças demoníacas? Não podemos permanecer em silêncio.
Compartilhem este conhecimento, ajudem a acabar com as decepções de Satanás. A verdade liberta, e a verdade está em Cristo Jesus. Não se calem diante da mentira.